e comentaram. Quer dizer, mais um cidadão que foi preso. Por quê? Porque injustamente alguém anotou algo errado. O foto, bom, enfim, vamos lá. Olha, um cidadão aqui, ele passou 1 ano e meio preso injustamente aqui em São Paulo. Ele foi reconhecido por foto e o Estado, ele não tá preocupado com isso, né? Mas é claro que ele tem que ter indenização. E o Estado foi condenado a pagar 350 mil para ele de indenização. É muito pouco. É muito pouco. E ele não está ali, é como eu digo, né? Ele não está ali. Ele nunca pensou em ter uma indenização de 350 mil. Ele nunca pensou em ser preso. Ele nunca pensou em ser preso. Agora, uma coisa puxando a outra, esse Smart Sampa aí, que fraga os condenados, né? Isso é muito bom. Só que tem que tomar muito cuidado, pessoal. Na hora de condenar alguém, né? Na hora de colocar atrás das grades. Veja o caso aqui do Jonathan Santana Macedo. Ele foi acusado de roubos que não cometeu. O filho dele nasceu, olha só. Além disso, o filho dele nasceu enquanto ele estava na prisão. E hoje vive em estado vegetativo. A reportagem é do meu amigo, isso aqui é um grande repórter, né? Conheço ele há muito tempo, o pai dele, o meu querido Lucas Josino, que você vê na tela da TV Globo. Ele está trabalhando no Grupo Globo. Isso aqui é DNA do jornalismo, hein? Eu que sempre milito nessa parte, parabéns pela reportagem, viu, meu querido? Jovem, tem o DNA do pai, o Lucas Josino. Olha, um erro no processo de investigação manteve Jonathan Santana Macedo, de 35 anos, preso por 1 ano e meio em São Paulo, sem que houvesse qualquer prova contra ele, além de reconhecimentos fotográficos. Quase 5 anos depois, a justiça reconheceu, olha, quase 5 anos depois, a justiça reconheceu a falha e condenou o Estado a pagar 350 mil em indenização por danos morais. Ligeirinho, quando que isso aconteceu? Aconteceu 5 anos atrás, 20 de janeiro de 2020. Jonathan foi detido acusado de 2 roubos à residência e um roubo de carga. No entanto, no momento em que um desses crimes ocorreu, ele trabalhava como chapeiro em uma lanchonete na Vila Mariana, zona sul aqui da capital de São Paulo. Mesmo assim, ele estava trabalhando, hein? Acabou apontando como suspeito por vítimas, que disseram reconhecê-lo em fotos. E meses depois, pessoalmente. O crime no qual ele foi acusado ocorreu a cerca de 20 quilômetros da Vila Mariana, no Grajaú, extremo sul aqui de São Paulo, por volta das 23 horas, mesmo horário em que Jonathan estava no trabalho. Falei desse jeito, vocês são doidos, estão me confundindo, vocês não sabem nem meu nome, como está me levando preso sem saber o meu nome? Mandaram, né, os policiais eu ficar quieto e só me levaram, contou Jonathan sobre a abordagem. Quer dizer, os policiais abordaram, por isso que eu digo para vocês, tem policial e policial, tem todo tipo de profissão e profissão, né? Maus policiais, eles abordaram, não quiseram nem identificou ele, né? De modo geral, a abordagem foi feita desse jeito. Vocês não sabem nem o meu nome, fica quieto, e levaram ele. Meses depois, ele foi reconhecido por vítimas, por meio de uma fotografia apresentada pela polícia. Quer dizer, naturalmente ele parecia alguém, né? Um sujeito que é o ladrão de verdade. Em seguida, houve também um reconhecimento presencial. Que absurdo, hein? Especialistas apontam que esse tipo de procedimento, além de falho, pode contaminar a produção de provas e inviabilizar a responsabilização dos verdadeiros autores. Especialistas dizem isso. E é uma realidade, não precisa nem ser especialista. Veja aí a injustiça cometida contra, né, o Jonathan, quer dizer, cometida pelo Estado, por maus policiais que não fizeram o seu serviço completo, não entregaram o serviço completo. É lamentável. A gente também está sempre defendendo a polícia militar, que continua defendendo, mas esses policiais, começou primeiro eu aí, né? Depois as consequências que eu estou narrando aqui para vocês. A prisão aconteceu quando a esposa dele estava grávida de 2 meses. O filho Éder nasceu enquanto o pai estava na cadeia. Durante esse período, o bebê sofreu complicações de saúde, teve uma parada cardíaca e hoje permanece em estado vegetativo, necessitando de cuidados especiais. O filho dele
Veja só, enquanto o pai estava preso, nasceu, a mãe cuidou dele, ele nasceu infelizmente, com deficiência, hoje vive com 2 anos de idade, em estado vegetativo, e o Estado quer pagar R$350. O Estado quer pagar R$350. Quer dizer, aceitou pagar 350, isso se não for, porque tem isso, né? Se não for entrar na justiça para não pagar. Absurdo, né? Governador Tarcísio de Freitas, eu sei que o senhor é um homem de bem, né? Um pouquinho mais de empatia nesse caso aqui. Bom, segundo Maurício Stegeman de Éter, professor doutor do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, gloriosa USP, reconhecimentos desse tipo são feitos de maneira equivocada e não deveriam mais ser aceitos pela justiça. Eu também acho, não tem esse tal de Smart Sampa, eu digo tal no carinho mesmo, porque funciona muito bem. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem mostrado aí, ele mesmo, em vídeos, a quantidade de fascínoras, de estupradores, violentadores de mulheres, cometeram os crimes de feminicídio, estão presos atrás das grades graças ao Smart Sampa. Só que esse conhecimento tipo aqui, como esse especialista está passando essa informação, isso aqui já é caduco, não deveria mais ser aceito. Esses reconhecimentos, continua aqui, que é atrasado, né, está ultrapassado, melhor dizendo, né, quem diz aqui é o doutor Maurício Stegeman. Ele é professor doutor do Departamento de Direito Penal da Faculdade da USP, Direito da Universidade. Ele conhece tudo. Então ele diz que isso aqui não tem que ter mais. Esses reconhecimentos, repetindo, não podem ser considerados válidos. Além de não terem, olha só o que ele diz aqui, não terem validade jurídica, contamina a produção de provas, já que o procedimento é irrepetível. Quando feito de forma equivocada, ele praticamente inviabiliza aqui a formação de prova, até a responsabilização do verdadeiro autor. O erro do reconhecimento talvez seja um dos problemas mais sensíveis da criminalização patrimonial no Brasil, afirma aqui, repito, Dr. Maurício Stegeman. Ele é professor, doutor do Departamento de Direito Penal. Tem que repetir, para que as pessoas percebam que é um especialista, não é um curioso. A defesa da vítima, aqui, o Jonathan, chegou a pedir a revogação da prisão, mas o Ministério Público negou. Em manifestação, o promotor Eveilton Davi Contesopo escreveu que se ele estivesse preocupado com a família, deveria ter pensado nisso antes de se envolver em problemas. Quer dizer, o próprio Ministério Público, através... Ô promotor, que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Vou repetir o nome dele, por que não? O promotor Eveilton Davi Contesopo escreveu que se ele estivesse preocupado com a família, deveria ter pensado nisso antes de se envolver em problemas. Quer dizer, o próprio promotor totalmente, desculpe, o senhor não lê, não é possível, o senhor não leu, o senhor não costuma ler o que o senhor recebe. A gente tomar cuidado com as palavras, né? Eu lamento muito as suas palavras, viu? O seu pensamento, viu, promotor? Eveilton, né? É isso? Ó, vou repetir aqui. O promotor Eveilton Davi Contesopo, sem nenhum tipo de empatia, é só olhando os papéis e olhando errado, né? Ainda criticando que ele não pudesse, se ele quisesse ficar com a família, que não tivesse feito coisa errada. Quer dizer, está acusando ele que ele foi realmente o autor desses crimes. O Ministério Público foi procurado pela reportagem, mas não respondeu sobre o caso. É claro, vocês estão errados. Vocês do Ministério Público erram e não respondem à reportagem. Vocês não respondem à imprensa, só quando é para elogio, não é? Estou criticando sim o Ministério Público de São Paulo, que fez uma derrapagem, pisou no tomate em relação ao Jonathan. Por que vocês não querem falar com a reportagem da Globo? Então não querem falar com a reportagem da Globo do G1? Vocês respondem aqui pela Estação Imprensa. Vocês não estão respondendo porque sabem que pisaram no tomate. Não é mais justo chegar e, olha, erramos. Tanto é verdade que foi reconhecido indenização por danos morais, que é muito pouco. 350 mil, aliás, não tem preço. R$1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mesmo porque o Jonathan tem um filho
com deficiência. Claro, o Estado não tem culpa disso, mas ele nasceu, a criança, sem os cuidados do pai, sem a presença do pai, só da mãe. Será que não teria outra reversão do tratamento se o pai estivesse presente? Isso é irreversível. Isso é irreversível. Não vai voltar atrás. O filho já tem mais de 2 anos de idade. Repito, em estado vegetativo. O pai não teve aquele... Poxa vida, dá até tristeza falar isso. Bom, no início deste mês, de setembro, a Justiça de São Paulo reconheceu que não ficou claro o motivo que levou Jonathan à prisão. Quer dizer, agora, né? Bom, antes tarde do que nunca, como dizia a minha avó. O Tribunal de Justiça destacou ainda indícios de irregularidade na conduta dos agentes estatais, incluindo o sargento Sérgio Batista. Ainda bem que colocou o nome dos policiais, né, que atenderam de uma forma grotesca, uma forma amadora, né? E eu estou falando aqui. Eu estou complementando a ótima reportagem do Josino aqui. Ainda bem, antes tarde do que nunca, vou repetir, o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda deu indícios de irregularidade na conduta dos agentes, né, que são os policiais que atenderam a ocorrência, incluindo o sargento Sérgio Batista, responsável pela prisão, que chegou a ser alvo de investigação na Corregedoria da Polícia Militar. Com isso, o tribunal determinou que a Fazenda Pública indenizasse Jonathan e o filho em R$350 mil por danos morais, que é pouco. Bom, nada apaga a injustiça, não apaga, não tem como voltar ao tempo. Hoje meu nome não vale mais nada, não consigo comprar nenhuma bala, porque todas as contas da casa ficaram atrasadas no meu nome. São mais de 13 contas negativadas, e uma dívida que já passa de R$7 mil. Nada apaga isso. E ainda tem o drama com meu filho. Enquanto eu estava preso, diz Jonathan que o filho está em estado vegetativo. Muito bem, Jonathan. Reconhecimento das falhas. O ministro Rogério Schietti, do STF, Superior Tribunal de Justiça, foi uma das vozes decisivas para que Jonathan fosse liberto. Parabéns, parabéns, ministro Rogério, doutor Rogério Schietti, do STF. Eu tenho que elogiar o STF quando tem que ser elogiado, né? Como eu elogio na minha essência, na minha missão, jornalista. Vocês sabiam que hoje eu não teria como trabalhar de jornalista se não fosse o STF? Vocês acreditam? Vocês acreditam? Outro dia eu conto essa história. Você viu, amigo disso? Eu sou jornalista graças ao STF. Vocês acreditam nisso? Só quem é jornalista sabe disso. Sabe da minha luta para ser jornalista. Para ser reconhecido jornalista. E graças a Deus hoje eu sou um companheiro de milhares de jornalistas. Porque às vezes a gente fala assim, jornalista é tudo famoso, né? Porque aparece na televisão. Pessoal, o jornalista do bairro, que tem o jornal ali, ele é tão importante para quem trabalha no G1 da Globo, para quem trabalha numa televisão como a Globo. Por que eu estou falando da Globo? Porque a Globo é maior, por mais que você não goste. As pessoas falam mal da Globo, só que elas copiam a Globo, né? Os outros aí copiam a Globo. O Grupo Metrópolis, que está crescendo muito, é nosso parceiro aqui também. A gente aqui não tem discriminação com nada. Eu sou um jornalista como muitos outros. Humildade cabe em todo lugar. Humildade cabe em todo lugar. Então, eu sempre aprendi o seguinte: algumas profissões é missão. E a minha jornalista, também radialista, que caminham juntos na mesma estrada, eu agradeço a Deus todos os dias. Isso aqui é missão. Jornalista, advogado, professor, que está lá no alto, começa o professor. Médico, o médico jamais seria médico, médica, se não o tivesse atrás dele, lá atrás, no bom sentido. Um educador, os professores, não é? Que sempre são motivos de discriminação. A gente fala tanto em discriminação, né? Esse salário, que é uma vergonha. Os professores precisam trabalhar 2, 3 escolas, 4 escolas. Quando eu estava no primário, pessoal, faz tempo, tinha professor que saía dali correndo para dar aula em outro colégio. Por quê? Claro que é uma profissão, mas é porque o salário é uma porcaria e continua sendo. Assim como também dos policiais militares. Pessoal, eu já fiz academia do Barro Branco. Eu desisti, porque o salário era uma miséria e continua sendo uma miséria. Bom, vamos lá.
Bom, o ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal Federal, perdão, que é federal também, né, mas Superior Tribunal de Justiça, diz que esses casos do Jonathan mostram as falhas graves do sistema penal brasileiro. Olha quem fala, hein? Ministro Rogério Schietti. Graças a ele, o Jonathan foi liberto. Ele diz o seguinte: é uma das maiores falhas do Estado, que repercute decisivamente na vida das pessoas inocentes, trabalhadoras, privadas de convívio com a família sem qualquer prova. Quando condenamos um inocente, deixamos de punir o verdadeiro culpado. É um erro duplo, que não pode ocorrer com a frequência que ocorre no Brasil, afirmou Dr. Rogério Schietti, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Parabéns, doutor. E como eu digo, tem que reconhecer as pessoas que merecem crédito. Bom, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o policial militar citado no caso não está diretamente envolvido nas investigações. Já o Ministério Público declarou que segue atuando com o objetivo de promover a justiça, mas não respondeu ao pedido de entrevista feito pela reportagem do Grupo Globo. Quer dizer, isso aqui é tipo de nota, nota para dar atestado para trouxa. Como quem está narrando aqui não é trouxa, né? Então, a Secretaria de Segurança Pública informou que o policial militar citado no caso não está diretamente envolvido nas investigações. Realmente, ele não está, mas ele foi um dos primeiros a favorecer que esse cidadão, Jonathan, ele fosse condenado. Porque se ele tivesse feito aborto, viu o pessoal da Secretaria de Segurança Pública? Secretário Derrite, isso aqui é conversa fiada de vocês. O policial, que eu citei agora o nome dele, né? Ele sim, porque eu tô discutindo com vocês da Secretaria de Segurança Pública. Porque vocês estão aí, eu acho que vocês não entendem de segurança pública. O policial, ele está envolvido sim. Nas investigações, não, tudo bem. Até a segunda página. Só que ele, se ele tivesse feito uma investigação inicial, provavelmente o Jonathan não estaria preso. Então ele é o primeiro culpado sim. Por que não? Que conversa fiada é essa? Isso aqui é nota padrão. Nota padrão é conversa fiada. Por outro lado, o Ministério Público também, quer dizer, pisando no quiabo, num bachiche, querendo, né, se deslizar da responsabilidade. O Ministério Público, nesse caso, disse que está promovendo a justiça com esse cidadão aqui, o Jonathan, sendo preso injustamente, não ver o nascimento do filho, 2 anos de idade, infelizmente nasceu com deficiência gravíssima, e vocês vão dar essa merreca de 350 mil, talvez, né, se o Estado não recorrer, que eu estaria com vergonha, se eu fosse governador, o Estado, eu teria vergonha de recorrer nesse valor, que aliás é muito pouco. Esse menino aqui, pessoal, sem medo de errar, você vê eu falando aí diariamente, por aqui, a gente fala quando é das mães sofrendo aí, as consequências dos filhos com deficiência que precisam de um medicamento caro, caríssimo. Medicamento de 1 milhão, 2 milhões, 9 milhões. Absurdo. Absurdo dos absurdos. Olha a nossa audiência aqui, Guto e Nando. O Nando da dupla Guto e